Olá, Bia! Rosane entrou muito bem. Que bom ter vocês aqui. Um pouquinho atrasada, eu estou. Algumas questões técnicas que a gente precisou resolver. Espera aí só um minutinho que eu vou ajustar aqui a câmera. Me falem se vocês estão vendo bem, se vocês estão me ouvindo. Sim, todos me veem. Vem meu tapete aqui no chão. Me dá um okzinho aí, só para eu saber se vocês conseguem ver direitinho. Sim, obrigada. Bia, você sempre me ajuda com essas coisas, né? Ajeitar o tapete, muito bem. Então, Hariom, amigas e amigos do yoga, muito bom estar aqui com vocês. E eu preparei essa prática, né, que vai ser uma aula um pouquinho teórica e algum pouco de prática também, prática de asanas e de relaxamento. Então eu só queria contar para vocês que eu desenhei essa aula com todo o meu amor, com todo o entusiasmo para compartilhar com vocês. Vamos nos acomodar um pouquinho, fechar um pouco os olhos. Então você vai se ajeitando aí no seu espaço. Procure sentir o seu corpo, sentir a sua respiração. Então, leve a sua atenção lá no espaço entre as sobrancelhas. Imagine aí uma chama brilhando. Como a chama que é capaz de iluminar todo um quarto escuro. A chama do yoga. E em contato com essa imagem da chama, nós vamos lembrar do som do mantra Om. E mentalmente fazemos o Om por 3 vezes. Então nós vamos
abrir os olhos. E esse OM era para eu ter feito junto com vocês, com a voz, só que na hora a voz falhou. Espero que daqui para frente a voz continue aí, tá bom? Eu vou só avisar para vocês que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha no celular, porque eu preciso controlar o nosso tempo. E por incrível que pareça, eu não tenho um relógio aqui em casa. Então, muitas vezes as pessoas perguntam pra gente que dá aula de yoga, né, o que é yoga? Em que fase da vida que o yoga começou a fazer parte? E eu penso que foi numa fase assim muito distante, né? Numa fase lá de criança, quando a gente começa a questionar o sentido da vida, quando a gente começa a questionar por que às vezes a gente precisa se separar de pessoas que amamos, ou mesmo, eu sempre falo isso, né, de animais de estimação, que para mim sempre foram como pessoas amadas também. E hoje eu entendo o yoga da forma que eu vou tentar mostrar aqui no quadro, tá bom? Então, essa é a minha interpretação dos textos clássicos que dizem sobre os nossos envoltórios, né? Então, talvez vocês tenham alguma dificuldade em enxergar aqui, mas não tem problema, tá? Porque esses nomes e o que eu vou desenhar, eles estão lá no Instagram do Aruna, tá? Então é só você procurar lá os panchakoshas, né? São os nossos 5 envoltórios, que aí você vai encontrar um desenho bem mais bonitinho do que esse que eu vou fazer, e também a definição de cada um deles, tá bom? Então, como eu interpreto, né, o que é o yoga? Vamos imaginar que em algum momento, em alguma fase, que a gente não sabe se foi nessa vida, na vida intrauterina ou anterior ainda, houve um estado de plenitude. Então a gente pode, para ter uma ideia, né, desse estado absoluto, que é um pouco difícil de a gente explicar em palavras, enfim, expressar o que é, mas vamos comparar assim a uma coisa imensa, maior do que o oceano. Então, a ideia mais próxima, né, concreta, que eu tenho para comparar é o oceano. Então, vamos chamar esse oceano, com as ondinhas, desse estado de plenitude, de felicidade sem causa, de felicidade ilimitada, oceano. Aí, em um certo momento, uma gota evaporou. Então ela saiu dali do oceano. Essa gota, ela continua sendo
água do oceano. Só que ela evaporando se tornou um indivíduo. Então esse indivíduo, gota, tem essas 5 camadas, os panchakoshas. Para ficar mais didático esse assunto, eu costumo comparar também as camadas de uma cebola. Então, você vai separando ali as camadas, né? Tem uma dentro da outra, então é mais ou menos assim. Isso para tornar o assunto mais didático, mais fácil de ser explicado. Porque essas camadas, na verdade, elas são inseparáveis. Então, a primeira camada desse indivíduo é o corpo físico. Esse corpo que a gente pode apalpar, né? Experimenta aí o seu corpo. Apalpa, percebe a densidade, as sensações que você tem quando apalpa. Então, essa primeira camada, esse primeiro envoltório é chamado Ana Maya Kosha. Ana quer dizer alimento. Maya, que é feito de. Então, essa palavra Maya tem várias interpretações, né? A gente pode entender como ilusório, como encantamento, como o que é feito de. Então, aqui no caso, esse primeiro envoltório, Ana Maya Kosha, é o envoltório feito de alimentos. Os alimentos físicos mesmo, tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você recebeu como herança genética dos seus pais, né, dos seus ascendentes, vão formar isso que a gente chama de corpo físico, Ana Maya Kosha. Vocês experimentaram aí, apalparam? Todo mundo identifica esse corpo, essa camada? Muito bem. Aí, a segunda camada, que está bem coladinha ao corpo físico, é a camada feita de energia, que é o Prana Maya Kosha. Prana, como a gente chama no yoga, a energia vital, é como uma inteligência que organiza todas as funções do corpo físico, da mente, e é a energia que nos movimenta também. Então, dentro dessa camada aqui, dentro desse envoltório de prana, é onde nós temos a ação dos chakras, das nadis, que são como rios que transportam a energia, ou caminhos que a energia percorre dentro do nosso corpo físico. E a gente pode ter uma ideia aqui do que é essa organização, né, essa inteligência que nós chamamos de prana, e que constitui esse segundo envoltório, o Prana Maya Kosha. Se a gente, por exemplo, tampar o nariz e a boca e ficar segurando aí para que o ar não entre. Por mais que você treine essa permanência com pulmões vazios, por mais que você seja experiente com isso, faça mergulhos e fique lá embaixo da água muito tempo sem respirar, vai chegar um momento em que aquele impulso de vida vai dar esse comando.
libere nariz e a boca, porque você precisa respirar. Então, hoje a gente não tem muito tempo, tem só 1 horinha aqui, aí a gente não vai fazer essa experiência agora, tá bom? Mas depois você treina isso, experimenta como é sentir esse impulso de vida, que é o prana, né? Essa força organizadora que dá esse comando, respira. Então, nós vamos para o terceiro envoltório, aqui também grudadinho, que é o Mano Maya Kosha. Então, a palavra mano vem de manas, que é a mente. Então, esse terceiro envoltório, ele é constituído por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós guardamos como memória, por tudo aquilo que nós interpretamos a partir do que os sentidos nos trazem. Então, os órgãos dos sentidos estão no corpo físico, né? Os olhos, que são os responsáveis pela visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Então, cada órgão tem a capacidade física de absorver, né, essas informações, e a mente vai dar uma interpretação para aquilo que é absorvido. E aí entra assim os nossos condicionamentos. Então, muitas vezes a gente, quase sempre, né, quando a gente tem alguma dessas informações que vem pelos sentidos, a mente já classifica, já cria um julgamento, já coloca um determinado compartimento. E, então, até aqui é bem fácil de a gente identificar, né, essas camadas. O corpo físico, você apalpa, tá aí. O envoltório de energia também, você consegue reconhecer essa força organizadora que é o prana. Você consegue reconhecer também esse terceiro, o Mano Maya Kosha, e porque você tem pensamentos, você tem memórias, você classifica aquilo que vem através dos sentidos, né? E tantas outras coisas que são funções da mente. E aí depois nós temos um quarto envoltório, que é chamado Vijnana Maya Kosha. Esse é o envoltório de uma sabedoria superior àquela da nossa mente. Então, a mente, ela tem uma inteligência, ela tem inúmeras funções, mas nesse envoltório a gente transforma tudo isso que a gente assimila, tudo que a gente estuda, tudo que a gente pode guardar na memória em sabedoria. E essa sabedoria, ela se expressa muitas vezes através de intuições e insights. Então, eu vou dar um exemplo assim bem básico, né? É muito pequeno em relação ao que é essa nossa camada. Mas vamos dizer que você está dirigindo numa estrada e não tem iluminação e os faróis do seu carro também queimaram, você não tem um GPS
E aí tem algumas bifurcações, você não conhece aquela estrada, e aí você tem essa intuição muito forte de onde você deve seguir, qual caminho você deve tomar. E aí dá tudo certo, você chega ao seu destino e você pensa assim, nossa, como é que eu soube, né, desse caminho? Então, o Vijnana Maya Kosha é mais ou menos isso. E a gente pode se aprofundar nessas dimensões, né? Através da prática do yoga. Então, o Akyana Maya Kosha a gente acessa quando nós estamos nos asanas, né? Quando nós estamos conscientes do nosso corpo físico, né? O Prana Maya Kosha a gente acessa normalmente, embora tenham outros caminhos também mais avançados, mas a gente acessa normalmente quando a gente faz pranayamas, que são os exercícios onde nós usamos de alguma forma a nossa respiração, né? Então, tem várias técnicas de pranayama. Hoje não vai dar tempo de a gente abordar nenhuma, mas é bem interessante a gente se aprofundar nessas técnicas, né? Para que a gente tenha uma maior quantidade dessa energia. Aqui, o Manomaya Kosha, a gente consegue reconhecer e trabalhar quando a gente vai se tornando consciente dos nossos pensamentos, né? Conscientes de que os nossos pensamentos muitas vezes vêm de desejos que acabam se tornando ações. Então, conforme a gente vai observando os nossos pensamentos, a gente pode começar a escolher também as ações que nos conduzem a um estado de mais felicidade, de mais plenitude. E aí a gente vai aqui para o quinto envoltório, que é o Ananda Maya Kosha. Então, Ananda quer dizer bem-aventurança, bênção. Então, esse é o envoltório que é constituído desses, digamos assim, é tecido por bênção, é tecido por bem-aventurança. É aqui, nesse quinto envoltório, que nós temos a lembrança de que nós somos o oceano. E a gente acessa esse envoltório quando nós estamos em estado de relaxamento profundo, quando, através das técnicas de meditação, a gente consegue baixar um pouco a guarda que a mente, essa nossa mente comum, coloca, e então a gente pode, mesmo que por uma fraçãozinha de segundos, acessar essa infinitude, né, essa plenitude que eu representei aqui pelo oceano. E aí, a proposta da nossa aula de hoje é falar das fases da vida e o yoga, ou o yoga e as fases, né, que fica mais amplo. Então, a gente pode dizer que isso daqui são fases também, porque lembra que Maya,
ele quer também dizer ilusório. E aí você apalpa o seu corpo físico e pode pensar assim, mas como que é ilusório? Né? É denso. Então você está querendo dizer que não existe? Existe. Só que muda. Então por isso ele é ilusório. Ele se transforma. Então esse corpo que eu tenho hoje, ele já foi o corpo de um bebezinho, bem pequenininho, já foi o corpo de uma criança, foi o corpo de uma adolescente, foi o corpo de uma gestante, foi o corpo de uma mulher no período pós-parto, né, no puerpério. Hoje ele é o corpo de uma mulher adulta, daqui 2 anos ele vai ser o corpo de uma idosa. Então ele vai passando por essas fases, né, todas, e um dia ele não vai existir mais, né, ele vai se transformar em outra coisa, vai se transformar em pó. Então por isso que nós chamamos de Maia, né? Maia, ilusório, encantado. Então a gente pode dizer que nesse mundo, né, nesse mundo manifesto, esse mundo dos fenômenos também físicos, a gente está encantado. Encantado porque nós esquecemos que nós somos parte do oceano, né? Parte do todo. Então, quando a gente tem esse flash, né? Que dura assim pouco tempo, mas que você tem essa integração, essa união com o todo, né? É o estado de yoga. É o estado onde você pode se lembrar de tudo como era antes da manifestação, antes do encantamento, antes de ser criada a ilusão de que você é algo separado. Então, essa é a minha interpretação de como é que o yoga funciona, essas fases, né? Como é que isso entra nas fases da nossa vida. E só para lembrar, tá aqui esse esqueminha aqui e os nomes dos envoltórios, né? Estão lá no Instagram Aruna Yoga, tá bom? E aí, por falar em fases da vida, eu queria falar hoje especialmente de uma fase que é o puerpério. Então, o puerpério é o período pós-parto, e antigamente a gente acreditava assim que o puerpério dura 40 dias. Não é. Ele dura muito tempo. Então, tem o puerpério inicial, né, que é o momento a partir do qual o bebê nasce, e tem mais pra frente, quando o bebê já está ali com algumas semanas de vida, e que é um momento, assim, é uma fase da vida onde a mãe tem muitas demandas, é um momento onde ela se sente muito solitária e se sente muitas vezes enfraquecida e precisa arranjar forças para atender a todas as demandas que acontecem. Então, o puerpério, claro, que no corpo físico ele é experimentado por uma mulher,
né, por um ser humano que tem um corpo feminino. Mas, no sentido mais amplo, no sentido aqui da energia, no sentido da mente, no sentido das emoções, eu percebo que a humanidade agora, nesse período de pandemia, está vivendo um puerpério, né? Não o puerpério pertinho do nascimento do bebê, mas um pouco mais distante. O puerpério pertinho, a gente viveu lá em 2020, né, no comecinho, que foi um momento que apresentou muitos desafios e a gente cruzou esse ano todo. E agora, quando a gente tinha assim um pouquinho de sensação de que estava para as demandas diminuírem, tudo aumentou, né, até mais do que no início, lá março de 2020. Então eu tenho essa percepção, né, de que os seres humanos tenham eles um corpo físico feminino ou um corpo físico masculino, tenha pouca idade ou mais idade, está passando por essa fase de ter que atender muitas demandas e se sentir precisando de mais força para atender tudo isso. Força e paciência também. Então, eu escolhi alguns asanas para a gente treinar aqui, e aí nós vamos treinar juntos, tá? Coincidentemente, esses asanas são o trabalho que eu faço com as mulheres no puerpério mais adiantado, tá? O que eu faço no puerpério imediato é diferente, e aí depois, no finalzinho da aula, né, você que é professor de yoga e que tiver interesse em ensinar yoga para gestação, parto e pós-parto, eu vou falar um pouquinho mais do curso que eu vou começar agora em abril, tá bom? Mas então, esse trabalho que nós vamos fazer seria para essa fase da vida, tá? A fase em que a gente tem muitas demandas, que a gente precisa encontrar forças, que a gente precisa ter paciência também para aquilo que não depende de nós e que estão aí, né, inevitavelmente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que vocês estão colocando. Muito bem. Como eu estou longe de vocês, eu não estou conseguindo ver as mensagens, mas se você quiser me perguntar depois alguma coisa sobre essa prática, manda uma mensagem para mim, tá bom? Pode ser no Instagram Aruna Yoga, ou Fases Yoga, ou Mari Mahamaya, tá bom? Nos três aí eu recebo, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa prática de asanas. Então eu vou pedir que você fique em pé. E aí você vai acomodar bem os seus pés no chão. Para acomodar melhor, levanta um pouquinho os dedos dos pés e abra bem. Dê espaço aí entre os dedos. Agora deixe os dedos descerem, relaxados, sem que você agarre o chão com eles. Sinta as suas pernas firmes, o tronco ereto.
Relaxe os seus ombros. Coloque o pescoço no prolongamento da coluna. Imagine que o topo da sua cabeça quer chegar lá no teto. Então esse é o Tadasana, uma posição que traz estabilidade. E agora nós vamos também tomar consciência da respiração e fazer com que o Tadasana se torne também uma posição de nutrição. Então aí com seus pés firmes no chão, você vai fechar um pouco os olhos. Você vai imaginar que você é uma árvore forte, saudável. Os seus pés e pernas são as raízes da árvore e elas estão bem firmes no solo. O seu tronco é como o tronco da árvore, totalmente ereto. Os ombros, braços e mãos são como os galhos da árvore e estão nesse momento sendo sustentados pelo tronco. A cabeça, assim como a copa da árvore, quer alcançar o céu. E você experimenta neste momento essa união entre terra e céu, entre o mundo físico e o mundo das ideias, entre o concreto e o pleno. E essa árvore, que é você, está em uma floresta. Existe uma infinidade de outras árvores. E apesar de, nesse momento, uma árvore não tocar a outra, todas elas são alimentadas por uma seiva. Esse é o elo de ligação. Observando a sua respiração natural, você vai imaginar que quando a inspiração acontece, a seiva que nutre toda a árvore sobe, desde as suas raízes até a copa. Quando a exalação acontece, a seiva volta, da copa às raízes. E assim você vai contar mais 4 respirações. Dentro do seu tempo, quando você terminar as 4, abra os seus olhos, mas guarde com você essa sensação de ter sido nutrido. Então, nós vamos dobrar um pouquinho as pernas, colocamos os quadris lá para trás, como se nós fôssemos sentar em um banquinho alto. Se estiver tudo bem com a sua lombar, você vai elevar os braços e permanecer aqui na posição Utkatasana. Posição poderosa. Enquanto você permanece aí, procure sentir a força subindo pelas suas pernas. Eu adoro essa posição quando a minha mente está divagando muito. Ela faz com que eu me sinta aterrada.
com que eu chegue aqui nesse plano físico, onde eu preciso atender às minhas demandas. Faça mais uma inspiração bem profunda. E quando você soltar o ar, devagarinho vá descendo, baixando os quadris, até chegar bem pertinho do chão. E aí você vai sentar, ou melhor, você vai pousar. E daqui nós vamos passar para a posição da canoa, o Naukasana. Então eu vou deitar, vou deixar a minha lombar bem acomodada no chão. Vou puxar o umbigo para dentro e subo o tronco. Se estiver tudo bem com a lombar, você estende as pernas e os pés ficam baixinhos, na altura dos olhos. E aí nós vamos permanecer aqui um pouquinho. Naukasana, na posição da canoa. Então você continua ganhando força lá no seu Manipura Chakra, aqui no umbigo, o seu terceiro centro de energia. E daqui nós vamos subir o tronco, só a base da coluna ficar no chão. Então, de novo, se a sua lombar não estiver bem, e lembra que eu não estou te vendo, então eu não posso te orientar quanto à posição, se está correta. Se você tiver dúvida, faça da forma mais simples, assim com os pés no chão como eu estou. Agora, se tiver tudo bem com a sua lombar, você vai elevar os pés até a linha dos joelhos. Sente lá o seu Manipura Chakra, o seu centro de poder e força. E daqui, duas opções. Você pode segurar aqui atrás dos joelhos e estender as pernas, ou você vai fazer um ganchinho, segurar os dedos maiores dos pés com o polegar indicador e dedo médio, e aí vai estender as pernas. Ubhaya Padangusthasana. Nessa posição, a gente permite que a estabilidade e a força, a nutrição que nós conquistamos lá no Tadasana, imaginando-se como árvore, no Utkatasana, possa subir pelos outros centros. Subir passando pelo primeiro centro, o da estabilidade. O segundo, onde você se reconhece como indivíduo, como gota, e ao mesmo tempo vem o desejo de voltar à plenitude, à união. O terceiro, Manipura, o seu centro de poder. Só mais um pouquinho aqui. E então nós vamos rolar lá para trás. Rolamos para frente, apoiamos os pés no chão. E nós vamos treinar a meia ponte. Mantemos os pés bem firmes no chão, elevamos os quadris, entrelaçamos os dedos das mãos aqui embaixo das costas. Imagine que você forma com o seu corpo o desenho de uma ponte. Uma ponte que leva à união de todas as qualidades que você reuniu com o seu coração, com o seu amor incondicional.
Sustente um pouquinho mais a ponte. E desfazemos. Então, nós vamos sentar. Vamos passar sobre os joelhos. E observe aqui um pouquinho. Nós vamos passar o joelho direito na frente do esquerdo. Abrimos espaço entre os pés e nós vamos sentar entre eles. Se essa posição não for confortável, se você sentir que os isquios não estão bem equilibrados, os dois lados tocando no chão, você vai fazer diferente estendendo a perna de baixo, tá bom? Então, a sua perna esquerda estende. Então, nós nos trabalhos anteriores conquistamos estabilidade, força, deixamos tudo isso se unir ao nosso coração e agora a gente treina a entrega, como se você estivesse reverenciando todas as fases, todos os acontecimentos da sua vida, descendo o tronco à frente. Devagarinho vai subindo o tronco. Vamos passar sobre os joelhos e trocamos. O esquerdo agora passa na frente, abre espaço entre os pés e desça. Se do outro lado você estendeu a perna de baixo, estenda desse também. E vai lá para aquela reverência, se inclinando à frente. E volte devagar. Eu tenho vontade de ficar nessa posição mais tempo, mas como a gente tem um tempo curtinho, vamos precisar desfazer. Mas vai ficar gravado no perfil da aliança, tá bom? Então agora nós vamos passar para o relaxamento. Deite-se de costas. Acomode-se. Solte o seu corpo no chão. E com seus olhos fechados e relaxados, torne-se consciente de todo o espaço ao seu redor. Torne-se consciente do seu corpo físico e de todos os seus envoltórios, bem atrelados ao corpo físico. E então você vai imaginar que desenha um contorno com um lápis dourado,
o desenho do contorno do seu corpo, deitado agora no chão. Você faz esse primeiro contorno, representando o seu corpo físico, Anamaya Kosha. Em seguida, você faz um segundo desenho, bem pertinho do primeiro contorno, e também dourado, representando a sua dimensão de energia, Pranamaya Kosha. Em seguida, você faz um terceiro desenho, um terceiro contorno do seu corpo, representando aquela dimensão de você constituída pela mente, o Manomaya Kosha. Bem juntinho desse terceiro, você faz um quarto contorno, também dourado, representando a sua camada de sabedoria, suprema, que representa o Vijnanamaya Kosha. Bem pertinho desses 4 contornos, você faz um quinto contorno, que representa a sua camada de bênção, de bem-aventurança, Anandamaya Kosha. E agora, observando a sua respiração, você vai imaginar que quando a inspiração acontece naturalmente, esses contornos, essas camadas expandem, crescem até ocupar o tamanho do universo. Quando a exalação acontece naturalmente, essas camadas recolhem e voltam a ocupar o tamanho do seu corpo físico, o tamanho natural do seu corpo. Inspiração acontecendo, os contornos expandindo, exalação acontecendo, e os contornos recolhendo. Na inspiração, a expansão, na exalação, o recolhimento. Quando a sua próxima exalação acontecer e você visualizar esses contornos ocupando novamente o tamanho natural do seu corpo,
você vai retornar do relaxamento. Movimente suavemente os dedos das mãos. Movimente suavemente os dedos dos pés. Vire-se para um lado, para o outro. E então sente-se devagar. E nós vamos trazer as mãos unidas diante do peito. E antes de terminar a nossa prática, eu vou lembrar da tradução de um mantra. Então eu não vou fazer o mantra porque não vai dar tempo. Eu vou só falar a tradução que eu mais gosto e que é também o meu desejo. Que estejamos unidos e nutridos, unidos e protegidos. Que o nosso saber seja luminoso e possa beneficiar toda a humanidade. Hari Om. Obrigada pela presença, participação de vocês. E espero que o nosso próximo encontro seja breve.